Perto do rio Nilo, as pirâmides são testemunhas silenciosas do nascer do sol por mais de 3.500 anos. O Coliseu em Roma está vazio. Há 1.900 anos, ecoava aqui o grito das multidões, incentivando gladiadores em combate. Um relevo mural, um cilindro de argila, um guerreiro antigo. Por que deviam artefatos e ruínas interessar-nos hoje? Relíquias do passado têm íntima relação com um livro que afirma ter origem divina. Fiéis homens de Deus começaram a escrever a Bíblia uns 3.500 anos atrás. É, na verdade, uma coleção de livros com profecias, história escrita de antemão. Mas é confiável? E como nos pode ajudar hoje? Para responder, examinemos algumas profecias encontradas na Bíblia. Por exemplo, há 2.600 anos, o profeta Daniel viu num sonho a ascensão e a queda de 5 potências mundiais. 4 delas mesmo antes de existirem. Essas potências mundiais causariam impacto sobre o povo de Deus até hoje. Mas como Daniel e os outros profetas obtiveram suas informações? A Bíblia responde em Daniel 2:28. Há nos céus um Deus que é revelador de segredos. A fonte das confiáveis informações da Bíblia é seu autor, Jeová Deus. As descobertas arqueológicas demonstram a confiabilidade das profecias bíblicas e a exatidão da história bíblica. Para confirmar isto, consideremos a marcha de algumas das potências mundiais. Qual foi a primeira potência mundial que governou sobre o povo de Deus, os israelitas? O Egito, mencionado mais de 700 vezes na Bíblia. Será que a Bíblia retrata de forma exata o Egito antigo? Segundo Crônicas 12:2, diz: Aconteceu no 5º ano do rei Roboão que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. O que a história confirma? Os egípcios eram poderosos guerreiros e deixaram registros de suas campanhas militares. Uma inscrição no templo de Karnak, Egito, alista as cidades que o faraó egípcio Sisaque capturou em Israel. Como a Bíblia indicava, os egípcios eram realmente uma poderosa potência militar. O Nilo, o mais longo rio da Terra, sempre foi de importância vital para o Egito. Os livros bíblicos de Gênesis e Êxodo descrevem com exatidão o Nilo como principal fonte de alimentos e água do Egito. O livro de Números diz que os israelitas, perambulando no deserto, ansiavam a variedade de alimentos que tinham lá no Egito.
Pinturas em túmulos retratam a vida no Egito Antigo exatamente como o primeiro escritor da Bíblia, Moisés, a descreveu. Um país de fartura em alimentos. Em que sentidos diferia a religião egípcia da dos israelitas? Os governantes eram encarados como deuses. Assim, o altivo faraó desdenhou o Deus israelita Jeová. Quem é Jeová, que eu devo obedecer à sua voz? Não conheço Jeová. Faraó não era o único Deus que os egípcios adoravam. Os nomes de 740 outros deuses foram encontrados no túmulo do faraó Tutimés III. Muitos de seus deuses tinham corpo humano e cabeça de animal. É fácil entender por que Jeová proibiu o uso de imagens na adoração, conforme declarado em Deuteronômio 4, 16 a 19. Para não agirdes ruinosamente e não fazerdes para vós uma imagem esculpida, a figura de qualquer símbolo, a representação de qualquer animal que há na terra, de qualquer ave de asas que voa nos céus, de qualquer peixe que há nas águas abaixo da terra. E realmente serdes seduzidos, e vos curvardes diante deles e os servirdes. Os egípcios também adoravam tríades, ou grupos de 3 deuses. Eles usavam a cruz ansada, um símbolo da vida. E eles criam na imortalidade da alma. O que aconteceu ao Egito como potência mundial? O profeta de Deus predisse a sua destruição em Isaías 19, 3 e 4. Por certo, onde recorrer aos deuses que nada valem, e eu vou entregar o Egito na mão de um amo duro. Cumpriu-se esta profecia? Uma inscrição cuneiforme mostra o rei assírio Esaradom jactando-se de ter conquistado o Egito. Travei sangrentas batalhas contra Tiraca. 5 vezes o alvejei com as minhas flechas. Assim, a vasta riqueza e o poderio militar do Egito não podiam impedir o cumprimento da profecia de Deus. A Bíblia, exata e confiável. Qual foi a segunda potência mundial da Bíblia? A Síria, uma nação cruel e desumana. O fundador de sua capital, Nínive, foi Nimrod, descrito em Gênesis como poderoso caçador em oposição a Jeová. Os assírios eram amantes da caça. Assurbanipal, ou Abenapá, caça-leões que haviam sido capturados, importados e mais tarde soltos. Diz um catálogo do Museu Britânico. A caça em si, não raro era mais um massacre do que uma competição.
animais não eram suas únicas presas. Os assírios também caçavam humanos em guerras cruéis. O escritor bíblico Naum chama Nínive de cidade de derramamento de sangue. Quão certo isso era! Soldados jogam bola com cabeças humanas. Músicos se apresentam numa tranquila festa de jardim, patrocinada pelo rei Assurbanipal. A cabeça de Teumã, rei de Elão. O rei assírio Assur-Nazir-Pal jactou-se. Há muitos cativos entre a espada te decepará. Não há alívio da tua catástrofe. A Assíria saqueou muitas cidades. Daí, em 632 antes da Era Comum, Nínive foi destruída. Por séculos, a sua localização ficou desconhecida. Os críticos ridicularizavam o relato bíblico sobre Nínive. Em 1847, um arqueólogo inglês descobriu as ruínas de Os arqueólogos encontraram também inscrições que alistam as alegadas conquistas de Sargão, incluindo a região bíblica de Samaria. A Bíblia nos diz que Senaqueribe, rei da Síria, foi assassinado por seus filhos. Documentos antigos, descobertos por arqueólogos, confirmam essa declaração bíblica. Por causa do derramamento de sangue provocado pela Síria, Jeová decretou a sua destruição. Seu profeta predisse em Naum 3:13.